Paz do Senhor, amada igreja. Tá todos ouvindo? Irmãos, eu não sou preleitora, não sou pregadora da palavra. Eu sou irmã Andréia. É o Senhor que usa o vaso. Não espere nada da minha pessoa de mim, mas espere do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Irmãs, eu vou entrar na palavra daqui a pouco. O Senhor que vai falar, né? Eu orei ao Senhor essa semana para Ele me dar a palavra. Pedi 3 confirmações em 3 eventos que eu fui. O Senhor confirmou. Então, é para ser falada essa palavra. Eu não queria pregar essa palavra, mas é o que o Senhor mandou e eu obedeço. E primeiro eu quero falar com a amada igreja é que, às vezes, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Mas, às vezes, o Senhor fala profundamente com você. Eu não sei para quem que Deus está direcionando isso, mas eu senti de falar antes de eu começar a pregar. Às vezes o Senhor fala com você para você falar algo para alguém, ou para você pedir algo para alguém, você está achando que é coisa da tua cabeça. Irmãos, quando eu entrei nessa live, através da Tereza Cristina, não sei se ela tá, a irmã Germana há pouco tempo me convidou para pregar, irmãos. Mas aí vocês vão falar assim, irmã, mas tem que estar preparada. Não, irmão, na época eu não estava preparada para estar pregando a palavra. E eu falei, irmã, eu nunca preguei, eu não vou pregar. Eu preguei uma vez na minha vida, irmãos. E aí, último agora, que eu não sei o dia, se foi sábado ou sexta-feira, eu entrei na live com o coração ardendo todo o tempo. E no final, eu olhei para a irmã Paula e veio uma voz dentro de mim falando assim, me pede que eu vou fazer. E quando eu saí da live, eu senti vontade de pregar, irmãos. Mas eu falei, mas eu não sei pregar. Mas veio aquela vontade. Irmãos, pede sinais para Deus. Eu falei com Deus, enjoelhada na minha cama. Senhor, se for da vontade do Senhor de eu trazer uma palavra um dia, eu pedi um dia, na live das irmãs, o Senhor vai tocar na irmã Paula. Eu pedi especificamente a irmã Paula, porque eu sei que há outras que contratam os pregadores. Mas o Senhor falou comigo, eu não sabia. Irmãos, e dormi, irmãos. No outro dia de manhã, a irmã Paula manda mensagem para mim. Irmã Andréia, eu senti de mandar para a senhora, convidar a senhora para pregar. Irmãos, Deus me respondeu naquele dia. Né? Passou uma noite e no outro dia Ele me respondeu. Ele poderia ter esperado mais tempo, mas é o Senhor, não sou eu. E aí, irmãos, a irmã Paula falou para mim que esqueceu disso. Já que esqueceu, foi fazer as coisas dela. Diz ela que depois veio uma voz forte no coração dela falando assim para ela ligar, né, para pessoas que contrata para falar se tinha alguém para pregar hoje. E diz ela que falou com o Senhor assim, Senhor, se for para a irmã Andréia trazer a palavra, não vai ter ninguém lá, não vai ter preleitor. E não tinha, irmãos. Então, irmãos, eu senti de falar, porque, né, edifica vocês. Às vezes alguma de vocês sente a mesma coisa do que eu e fica com vergonha. Fala com Jesus. Ele responde no tempo certo. Amém? Irmãos, vamos entrar na palavra. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia de vocês. Em João 8, versículo 3. Amém? Essa palavra ela é muito conhecida, né? É a mulher adúltera. Eu vou ler aqui. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Versículo 4. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz. Amados igreja, essa palavra vem falar de uma mulher que estava em pecado, né? Em adultério. E os escribas e os fariseus pegou ela em adultério e levou até Jesus. Porque eu penso aqui comigo que eles pensaram que Jesus ia mandar apedrejar aquela mulher, né? Porque ela estava no pecado.
Mas eles mal sabiam que Jesus não ia pradejar aquela mulher. E aqui no versículo 3, 4, 5, o versículo 6, isto dizendo eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus inclinou e escreveu na terra com o dedo. Eles queriam achar erro em Jesus, para estar acusando Jesus, né, irmãos? Porque na lei de Moisés, Jesus teria que mandar apredejar aquela mulher. Mas só que Jesus não apredejou. Porque muitas vezes na vida da gente também, eu já me senti uma mulher assim. Porque quando eu estava no pecado, as pessoas me apredejavam. Mas Jesus chegou na minha vida e teve misericórdia de mim. Aqueles que me apontaram um dia do meu passado, da minha vida sentimental, que foi a área que eu mais fui atacada, o Senhor veio e eu aceitei Ele, fui batizada e nunca mais pequei. Então o Senhor vem falar nessa tarde, nessa palavra, ela falou muito comigo. Porque primeiro ela vai falar comigo, depois com a igreja. E eu vivi esta palavra na minha vida. E quero falar também para as irmãs, né? Que a gente não pode jogar pedra. Eu não sei se alguma tem alguma pedra para jogar. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e julgam pela nossa característica, pela nossa pessoa, né? Até na igreja, quando você chega, igual eu cheguei na minha igreja novata, eu recebi pedras, julgamentos. Mas Jesus conhece nosso coração. Jesus nos conhece. Ele sabe. Às vezes, eu quero falar para a amada igreja que o Espírito Santo hoje falou muito forte no meu coração, que às vezes as pessoas julgam a gente. Mas Ele conhece. Ele sabe da onde Ele nos tirou. Porque muitas vezes, eu mesma sou uma que quando eu vejo uma pessoa pregar bonito, falar bem, eloquente, eu acho lindo. Mas eu falei assim, Senhor, não sei nem falar direito. O Senhor falou assim, eu estou usando os vasos pequeninos, aqueles que ninguém dá nada. Eu já fui taxada de louca aqui na minha cidade. Porque é o jeito de você chegar nos lugares para falar. Às vezes um gesto, eu prego assim, gesto, eu não consigo ficar quieta, entendeu? E às vezes eu sou criticada. Um dia eu fui pregar num lugar que eu preguei uma vez só nesse lugar. Eu me senti meio assim, porque é o jeito que Deus me usa. Então nós não podemos jogar pedra. Comentar, irmãos, é uma coisa a gente fazer um comentário. Eu sei que a gente faz, eu faço, vocês fazem. Mas pedrejar, será que Deus é na vida dela? Será que ela está falando a verdade? Será que ela está profetizando isso mesmo? Eu, falando de mim, todas as profecias que eu recebi aqui na live, Deus realizou na minha vida. Já contei o meu testemunho. Não sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas Deus, quando Ele quer dar prosperidade, quer dar marido, quer dar casa, quer dar carro, Ele dá, irmãos. Mas aqui, a gente tem que estar dentro da palavra, obedecer os mandamentos do Senhor. Porque sem obediência, aquela mulher estava em pecado. Mas eu creio que o Senhor viu graça no coração dela, porque Ele perdoou ela. Porque até aqui me chamou mais atenção no versículo... Deixa eu ver que eu anotei tudo certinho aqui. No versículo 7. Não, versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusadores, pela própria consciência, foram se retirando, um por um. Começar pelos mais velhos até o último, que eu creio que é os mais novos. Ficando só Jesus e a mulher onde estava. Porque aqueles acusadores acusou ela. Mas quando Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Cada um deles foi deixando a pedrinha lá. Por quê? A consciência dele, acusada, o Senhor já acusou na cabeça deles, eu tenho pecado. Só que eu creio que era um pecado oculto que ninguém sabia. Quem sabia era só Jesus. Então, irmãos, é que a gente venha, né? Olhar para Jesus. E não acusar os irmãos, as irmãs, sem saber o passado, né? As pessoas hoje veem a gente, às vezes, falando da palavra de Jesus. Eu vou no hospital, mas meu esposo
Um dia eu fui constrangida dentro do hospital. Tinha um devida pessoa lá, olhou para mim perto do meu esposo e disse assim: nossa, você é evangélica hoje? Tá pregando a palavra de Deus? Nossa, mas você era tão custosa. Só que o diabo achou que ia me envergonhar ali naquele momento, mas ele não me envergonhou, porque a resposta que eu dei para aquele homem foi assim: Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa, Jesus mudou minhas vestes, mudou minha fala, mudou minha vida. E Deus me deu um marido maravilhoso, porque eu pedi um servo do Senhor, irmão. O meu passado ficou apagado. Irmãs, ele ficou tão sem graça que ele chegou perto de mim na hora que eu saí, mas meu esposo chamou nós no corredor e falou assim: ô irmã, me perdoa. Eu não sabia que Deus tinha mudado a sua vida. Irmãs, as pessoas estão nos observando. Sou falha? Sou. Tudo que eu falo, às vezes não pode falar, às vezes até eu falo. Mas o Senhor me conhece. Porque é melhor você ser sincera do que falsa. Mas tem coisas que Deus fala: não fala, filha, não pode. Eu aprendi agora, antes eu falava. E quando o Senhor falar, fala, você fala. Porque o Senhor usa o vaso como Ele quer. E ontem, a hora que a irmã pregava, eu falei: Senhor, essa palavra estava, veio, o Espírito Santo falou comigo desde o começo da semana, eu estava estudando outra. O Senhor falou: não, eu quero essa palavra. Eu queria, porque primeiro ela falou comigo. E eu já vivi essa palavra. Eu já vivi ela. Então, amada igreja, que a gente venha olhar para o irmão, se ele está na presença do Senhor, a gente olhar as qualidades, porque os defeitos, tá assim de gente para falar, E a gente, para tirar o cisco do olho do outro, a gente tem que tirar o nosso, porque às vezes o nosso olho tá com a trava, E quando é uma correção, é uma entrega do Senhor na live, que as pessoas têm que corrigir a gente, tem que corrigir mesmo, tem que falar: irmã, tô te entregando o que o Senhor mandou. Eu acho lindo isso. Eu nunca duvidei de profecias. Quando é de Deus, o Senhor fala com a gente. E eu sou prova viva que as pessoas todas que profetizou aconteceu, já deu testemunho. E creio que ainda vou dar mais testemunhos. Em nome de Jesus. E eu tô falando essas coisas, irmã, é o Espírito Santo. Eu estou dentro da palavra. Não vou fugir da palavra. Então, irmãs, é isso aí. É pregar o evangelho a toda criatura. E nas casas daquelas pessoas que é, vamos supor, uma prostituta, um drogado, Muitas vezes a gente quer ir só em casas limpinhas, que tá tudo certinho. Deus leva a gente nesses lugares. Deus tem me levado em esses lugares. E eu só falo assim, irmãos. Eu pus isso na minha cabeça e no meu coração. Julga quem julgar, fala quem falar. E aprendi também, não adianta tirar pergunta, sabe por quê? O Senhor que nos justifica. Quando a pessoa fala: Deus não está na tua vida, Jesus não está na tua vida, Deus vai te justificar. E uma coisa que o Espírito Santo falou muito essa madrugada, quando eu levantei, irmãos, para a gente não mudar o que nós somos por causa de ninguém. Se você sorri, se você chora, se você grita, se você não sabe pregar, continua do jeito que Deus te colocou, irmãos. Não tenta agradar irmão, não. Eu vou falar só coisa linda para agradar a irmã, não. Tem que falar o que Deus manda. E muitas vezes a gente não fala de medo. Aquela irmã lá que eu amo, que eu gosto. Irmãos, depois que Deus começou a me usar, irmãs, amigas minhas, era íntima dentro da minha casa, era da minha mesa, começou a afastar de mim, não vem na minha casa mais. E eu orei ao Senhor. O Senhor falou: filha, tem pessoas que eu tiro do teu meio, você não entende, você fica perguntando por quê. Por que trazer mais pro meio, se eu tirei? Às vezes, nós, pessoas que afastou, irmãs, fica ligado, pega a visão. E pode ser pessoas do Senhor que está no nosso meio. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Vocês conhecem o meu? Não, e nem o de vocês. O Senhor tirou pessoas da igreja, mulheres de Deus, da minha vida. São mulheres de Deus? Sim, mas não era para estar do meu lado. Então, muitas vezes a pessoa afasta, a gente fica triste. Por que aquela irmã tão usada saiu de perto de mim? Irmãos, você não sabe o que ela pensa de você. Eu aprendi, irmãos, antigamente, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha a venda dos olhos muito fechada. Eu achava que todo mundo gostava de mim, que todo mundo estava do meu lado e me amava. Não, irmãos. Eu comecei a ter essa experiência com Deus de 2 anos para cá.
ele costuma assim me mostrar, me falar, me dar o toque para me pegar, porque às vezes a gente tá tão assim fechado a visão espiritual que acha que todo mundo quer nosso bem. Nem todos querem o nosso bem, irmãos. Um dia um pastor disse isso na igreja, eu gravei. Ele falou assim: irmãos, quem quer estar abaixo da pessoa que Deus exaltou? Tipo, nas minhas palavras, para vocês entenderem. Se Deus começar a te colocar um patamar mais alto do que uma pessoa, tem pessoa que não gosta. Por que tá destacando? Por que tá falando? Aí eles costumam falar, tá querendo aparecer, né? Não, irmãos. O Senhor usa o vaso que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E é isso que eu quero falar para a amada igreja. É pegar com o Senhor, entrar na live para adorar o Senhor. E para mim também. Se alguém me criticar, o Senhor falou comigo. Fica quieta, calada. Não tem que sair de live, não. Não tem que dar o gostinho pro Satanás, não. Porque às vezes, irmã, eu mesma posso fazer isso. Eu creio que eu ainda não fiz. O que eu falei foi Deus que mandou. Mas às vezes ele recebe uma palavra. Eu recebi um dia uma palavra. Fiquei triste. O Senhor falou assim: filha, preocupa não. Eu estou contigo. Se eu disse que vou te entregar, quem vai falar contra? Agindo Deus, quem impedirá em nossas vidas, irmãos? Então essa palavra é para nós, para mim e para você. Para a gente não apredejar as pessoas, para a gente estar ligado no nosso, focar na gente. Porque muitas vezes a gente foca no irmão, mas vamos focar em nós. Se Deus te deu o dom, Ele te capacita. Se você não tem um dom de pregar, começa a aprofundar, Deus vai te dar a palavra. Eu aprendi, eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero que Jesus me use da forma dele. Da forma dele. E aqui o último versículo 11, o Senhor diz, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também pouco te condeno. Vai, não te peques mais. Ele mandou aquela mulher embora e não pecar mais. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus me levou nessa passagem. Eu não ia falar, mas eu senti de falar, dá tempo ainda, não é 3 horas. Eu lembro que quando eu me converti na Mundial. Eu nunca falei aqui na live isso. E eu namorava ele não é servo, mas ele conhece a palavra. Eu conheci ele, eu namorei com ele com 4 anos. E aí ele me levou para uma cidade do sul, Baipendi. Não sei se alguém daqui é de lá ou conhece. E me levou para essa cidade. Mas aí muitos me julgaram. Nossa, lá foi com ele. Mas eu não era evangélica ainda. Ele me levou, irmãos. E quando eu cheguei naquela cidade, a dona da casa, ela é evangélica, da Madureira, de lá. E eu entrei, eu estava super deprimida. Eu entrei na casa, ele ia trabalhar no teatro de esteira dele. Eu entrei nessa casa e ficava igual doida lá dentro, numa depressão fechada, eu não queria ver ninguém. Aí um dia bateu na minha porta. Eu abri, era a dona da casa, que a gente alugava. Ela falou assim: oi, tudo bem? Como você chama? Eu falei meu nome para ela. Ela falou assim: a senhora é evangélica? Eu falei: não, sou católica. Ela: posso te fazer um convite? Eu falei: pode. Você não quer ir amanhã, quinta-feira? Isso era na quarta, na quinta-feira. Para você ir na igreja que eu congrego comigo, não? Eu falei: uai, irmã, se der eu vou. Mas meu coração ardeu, irmãos. E aí ela me convidou. Na quinta-feira de manhã veio uma voz no meu coração: vai. Eu arrumei, irmão, não tinha nem roupa. Eu usava só calça e blusa. Não tinha saia de vestido, não tinha nada disso. Só usava calça, short e bermuda. E fui, irmãs. Aí quando a preleitora começou a pregar, a Adrianinha, nunca vou esquecer o nome dessa mulher. Ela pregava e falava assim: tem uma pessoa que entrou aqui, que está numa depressão. Nas últimas, o Senhor te trouxe aqui hoje para restaurar a sua vida. Você quer aceitar Jesus? Irmãs, eu levantei a mão, sim. Mas numa pressa. E foi um primeiro amor na minha vida que eu não perdi um culto, porque ela tem culto de segunda a domingo. E eu ia nesse culto de segunda a domingo. Irmãos, até aí eu estava em pecado. Não fui batizada, mas estava em pecado. Mas Deus que sabe o tempo de consertar, né?
não pode atirar pedra, né? E aí, irmãos, comecei a ir conhecer Jesus e tal, aquela sede. E ele rindo de mim, me provocando. Ai, não acredito que eu te trouxe pra cá pra você virar crente. E eu ficava caladinha, só chorava. E ele fumando cigarrão com a lata de cerveja, eu não bebia muito não. Mas para me provocar, depois que eu aceitei Jesus, ele bebia. Eu falei, Senhor, dá glória. O Senhor fez comigo igual com Abraão. Sai da parentela e vai para lá. E eu fui, fiquei 8 meses sem ver meu filho nessa cidade. Irmãos, um belo dia, ele perdeu o serviço, eu perdi o serviço, trabalhava de diarista lá, ganhava dinheiro. O Senhor falou, você vai voltar para tua terra agora. Fui num culto. É necessário você passar por Samaria. Eu vim embora para Piuí. Cheguei aqui e continuei com ele um tempo. Aí fui nas igrejas, até eu engrenar numa igreja. Fui para Mundial, aonde eu aceitei Jesus. Terminando já. Aí uma irmã ia batizar e me convidou e eu fui, irmãs. Nesse dia, eu fui, batizei. Só que aí, eu continuei. Erradíssima, eu sei que é. Erradíssima. Igual essa da pedra aí. E fui. Só que um belo dia, eu subi um monte para orar. E o Senhor Jesus olhou para mim e falou assim, em alto som, irmãos, eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor lítida no meu ouvido. Vai embora e não te peques mais. Em cima do alto monte. Para os pastores e para os servos do Senhor, estava em adultério. Claro que eu estava. Erradíssimo isso. Tipo amaziada, mas eu não estava. Ele morava na casa dele ou na minha. Mas erradíssimo. Mas o Senhor achou graça em mim, me perdoou. E um belo dia eu tomei coragem e falei para ele, ou você casa ou você vai embora. Ele, não vou casar, não estou preparado. Irmãos, ele foi embora, acabou, nunca mais vi esse homem. E nisso, namorei um do Rio, que conheci em São Roque, mas foi só um mês. Namoro santo, hoje ele casou, eu casei, glória a Deus por isso. Mas aquilo lá foi para mim não voltar no pecado. Deus pôs o servo do Senhor. Deus tem as formas dele trabalhar, as pessoas não entendem. E aí, o Senhor preparou meu marido em 4 meses de namoro e casamento. Para a honra e glória do Senhor. Fez 1 ano que eu casei, irmãos. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui é de Deus, perante Deus. O Espírito Santo me conduziu para me falar, mas é coisas que eu vivi. Porque hoje, para a gente pregar, você tem que viver. Ou ruim ou bom, você tem que viver. Porque como é que você vai contar testemunho se você não tem experiência? Então, irmãs, se tem alguma solteira aí, que está esperando o Senhor, espera com paciência, porque Deus vai trazer na hora certa, toma posição, não importa quem está predejando, quem está falando, quem está julgando, porque quem vai te justificar é Jesus, e quem tiver que te condenar também é Jesus. Irmãos, hoje eu quis contar esse, porque eu entrei na palavra e foi o que o Senhor tocou para me falar. Mas à medida do possível que eu tiver oportunidade, eu tenho outros para contar. E eu vejo muito nas igrejas, hoje não deixa dar testemunho. O testemunho, irmãos, edifica a casa. Traz esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas renovará. A irmã Laura tá rindo. Eita glória. Jesus é lindo, irmãos. Ai, o sorriso da irmã Laura e da irmã Paula, lindo demais. Eu amo quando eu vejo as pessoas sorrir. Eu acho lindo. Falando perante Deus. A gente tem que sorrir, irmão. Sabe por quê? Um dia uma missionária falou pra mim que sorrir evita rugas. Porque eu já chorei muito, irmãs. Chorei lágrimas. Que Deus, tem um louvor que fala, né, que a gente chorou muito. Eu chorei lágrimas na minha cama, irmã Maria. Eu já chorei que molhou meu travesseiro. Eu acordei e falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Mas hoje eu canto o hino da vitória. Porque primeiro vem o processo doloroso na nossa vida. Porque tem gente que é tudo de mão beijada. Não quero te pagar preço, não. Jejuar, orar, não adianta nada. Irmãos, eu pensava isso, viu? Mas a hora que eu tomei posição, jejuei, orei, busquei, e não importei quem estava do meu lado, o Senhor fez a obra na minha vida. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra na tua vida. Vocês ainda vão dar testemunho nessa live
porque essa campanha da madrugada é forte. No quarto elo eu tive a vitória do aluguel, irmãos. É lindo o que Jesus faz. Mas primeiro ele te põe na poda, na dor. Usa a gente para te magoar, para te pisar. Irmãos, eu não sei. Tem que estar preparado, né? Para levar pedrada, julgamento. Mas que nós viemos orar as qualidades das irmãs. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem qualidade. Tem defeito? Tem. Mas Jesus fala com a gente. Você não poderia ter falado, você não poderia ter feito isso, né? Eu já senti já algumas vezes isso. Mas tudo é direção de Deus, porque as pessoas hoje não querem ouvir conserto, não querem ouvir palavra dura, ele quer ouvir só bênção. Mas glória a Deus por isso. O Senhor mandar pregar a bênção, tem que pregar a bênção. Mas então, irmãos, fica com essa palavra. O Espírito Santo me conduziu até aqui. Eu não vou falar mais nada, porque até aqui o Senhor falou que eu podia falar. Eu senti de parar aqui neste momento. E que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. E deixa Jesus usar vocês. Não tenha medo de falar o que Deus mandou. Porque muitas vezes eu fui covarde. O Senhor falava para mim falar e eu não falava. Aí eu comecei a buscar no Senhor de madrugada, orar e falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa do jeito que o Senhor quiser. Eu não vou fazer mais nada agora. Eu vou esperar o Senhor falar comigo. E aí, quando Ele falou do sinal para mim, tá trazendo a palavra, foi muito forte, irmãs. Então, que vocês fiquem com essa palavra, né? Eu não sei se falou com alguma das irmãs, mas eu creio que sim, falou comigo. E que vocês... Palavras, às vezes, um pouco dura, não é para todas. Porque Deus falou comigo que tem a direção certa. Nem tudo que a gente prega é pra gente. Mas o Senhor toca na gente quando é com a gente. Que é pra gente estar mudando algo, né? Então, eu fico aqui. E muito obrigado pela rica oportunidade. Obrigada aos dirigentes, porque eu esqueci de falar no início. Que Deus possa estar abençoando vocês. Que vocês é servo do Senhor. E que eu não tenho dúvida disso, que o Senhor usa muito vocês, a Germana, a Laura e a Paula. E que continua com esse sorriso maravilhoso, porque Jesus quer que a gente sorri para Ele sim. Amém? E obrigado pela minha rica oportunidade.